Muito bem, Papo Solto, podcast com o bom papo do mercado de eventos. Você sabe, aqui a ideia é descontração, boa conversa, conteúdo, né, para a gente poder compartilhar no mercado de eventos. Hoje, especificamente, neste episódio, falando sobre celebrações. Sempre a gente vai ter aqui um convidado especialista em celebrações. E hoje eu tenho o prazer de trazer ele, que eu posso falar com coração, meu amigo, meu irmão. A gente já compartilhou muita coisa boa juntos, muita coisa difícil juntos. Ele também faz parte da criação do movimento Novo Cerimonial, que é uma discussão que a gente ainda vai ter aqui nesse papo. Hoje né? Mas vejam só, presta atenção. O cara é bem vivido, escorpião para lascar de vez, né? Mas é um cara do bem, com muito carisma, feliz, porque compartilha isso nas celebrações. Tenho o prazer de trazer aqui meu amigo Paulo Godoy. Mestre. Grande Paulo. E eu falo que ele é mestre porque eu só estou aqui fazendo cerimônia de casamento. Você sabe disso, né? A nossa história. Foi você que me deu, né? Teve a ideia de Jerico de me dar a primeira cerimônia para realizar. E quando eu realizei, naquele dia eu descobri, em setembro de 2015, eu descobri um propósito e de lá nunca mais parei, eu sou eternamente grato. E você sempre vai ser o mestre para mim. Que isso, que isso. Tudo bem, André? E é sobre isso que a gente vai falar, sobre esse propósito, né? Eu também tenho, hoje na minha vida, essa comparação muito grande. Tem que ter propósito para realizar essa atividade. Ô Paulo, aqui no podcast, no Papo Solto, a gente quer apresentar um pouco para o mercado como é que é esse processo de ser celebrante, né? E ser celebrante no seu complexo humano, né? Que essa é a realidade. Não é nem um leitor de texto, nem aquele interpretador de um ritual, porque às vezes tem muito isso, né? É aquele celebrante mesmo que se identifica com o casal, que se conecta com o casal e que celebra com o casal aquilo, acredita na história do casal. Acho que isso por verdade maior do ser celebrante, acho que isso se encaixa muito no teu propósito. Eu queria te perguntar, eu acho que para começar, para não ficar clichê, né? Tipo aquela coisa assim, o que você faz? Né? Não. Eu queria te perguntar o que é mais difícil no seu trabalho como celebrante de casamento, como celebrante social. Cara, eu brinco que não tem um único dia da minha vida que eu não penso em desistir, porque a ansiedade que me gera é muito grande. Eu brinco que eu desenvolvi TPM, que é atenção pré-matrimonial. Eu fico sempre... Atenção pré-matrimonial. Eu sempre fico muito ansioso. Eu acho que o mais difícil para mim, Paulo, é o antes da cerimônia, é a preparação do texto. É justamente o que você falou. Não cair numa coisa clichê, mas ao mesmo tempo conseguir transmitir a mensagem que o casal gostaria de passar para a família e para os amigos. Eu resumo o nosso trabalho de uma maneira muito simples. Somos mensageiros. O casal quer falar alguma coisa para a família, para os amigos, né, e escolhe uma pessoa. Então, o nosso papel é esse. Então, construir essa mensagem, colocando o casal em primeiro plano, é claro, a gente vai colocar a nossa forma, a gente vai imprimir aí a nossa identidade, mas colocar o casal em primeiro plano eu acho que é o maior desafio. Como protagonista. Né? Isso, como protagonista. A cerimônia ela é do casal, ela não é minha. Eu conduzo a cerimônia, mas é o casal que... o casal está dando para mim a voz para os sentimentos, para as emoções dele. Então isso para mim é o mais difícil. Você falou uma coisa muito legal que eu quero ouvir esse contraponto. A cerimônia não é minha. Né? E aí é um contraponto porque a gente assistindo vídeos ou vendo as vendas nos sites de casamento, no Instagram, no Facebook, a gente sempre vê, olha, as minhas cerimônias, as minhas celebrações são feitas assim, assim. Como é que é esse contraponto? Porque o celebrante em si imprime ali a sua personalidade, como você mesmo diz, mas a cerimônia não é sua. Como é que a gente vê esse contraponto? Eu acho que o celebrante ele precisa criar uma estrutura da cerimônia. Eu sou uma pessoa muito... Eu gosto de criar muitas analogias. Eu falo que assim, eu construo... Eu vejo a minha cerimônia assim, é um manequim de loja. Sabe um manequim de loja nu? Essa é a estrutura da minha cerimônia. Eu sei que eu tenho que falar de certos assuntos na cerimônia, e aí é justamente o casal que vai me trazer esse conteúdo para eu vestir esse manequim. Então, a cerimônia... É o estilista da cerimônia. Pode ser. Então, eu vejo que assim, a cerimônia, mas ela não é minha. Né? A ideia não partiu de mim, a ideia da cerimônia, o conteúdo vem do casal. Então, é muito difícil, sim, mas eu acho que a cerimônia não é nossa. Melhor, a cerimônia é nossa, é de todos.
ela é do casal, principalmente como protagonista, ela é minha no sentido de que sou eu que estou transmitindo essa mensagem, e ela também é dos convidados, porque a razão da cerimônia acontecer também é a presença de todos lá, é uma construção coletiva. Na verdade, eu acho que é isso, é um coletivo acontecendo no dia. Legal. Eu já tive a oportunidade de te ver celebrando algumas vezes e eu fico fascinado com a facilidade que você tem de pegar coisas da celebração, da cerimônia, que acontecem ali naturalmente, ou coisas que você viu antes nos bastidores, e ter ido conversar com o noivo, Sim. ter ido conversar com os padrinhos, ter ido conversar, sei lá, com alguém da família, Uhum. e você traz isso para aquele momento. Cara, como é que acontece esse insight? Isso não está programado, simplesmente vem. Eu sempre falo pro casal que a cerimônia acontece na hora. Eu levo um texto, eu me preparo, claro, mas eu gosto de fazer a cerimônia prestando muita atenção no que acontece à minha volta. O texto está ali, mas ele é uma espécie de uma referência para mim, para eu não me perder. Mas eu gosto muito de olhar o que acontece à volta. E é uma decisão do momento, ela tem que ser muito sutil. Eu já fiz noivo pedir noiva em namoro na hora da cerimônia. Eu já fiz noivo pedir. Votos, né? Não estava programado votos. Recentemente eu fiz uma cerimônia que foi justamente, não ia ter votos, o noivo tinha certeza que não ia ter votos. Foi engraçado, mas eu vejo assim, é sempre prestando atenção no casal. Hoje mesmo eu saí de uma reunião que o casal foi taxativo, não queremos votos, eu vou respeitar isso. Mas algumas vezes na reunião, você sente no olhar do casal que eles querem fazer votos, mas tem a timidez, tem o medo. E aconteceu isso recentemente. Eu olhava nos olhos da noiva, eu sabia que ela queria fazer um voto. Cheguei na cerimônia, o noivo falou, olha, ela não vai fazer, então eu vou respeitar isso. Eu fui lá no quarto onde ela estava, lá no camarim dela, ela foi numa fazenda, inclusive. E aí conversei com ela, ela confiou em mim, eu acho que isso é muito legal, ela confiou em mim. Eu conversei com ela, escrevi um pequeno texto e foi muito divertido, porque ele trabalhava no mercado financeiro e ela simplesmente falou, olha, você está fazendo o melhor investimento da sua vida. Todo mundo riu, ele riu, e foi muito mas é um riso de muita felicidade, de surpresa. Então, mas é muito sutil. Nem todo casal me dá essa liberdade. Eu presto muita atenção no casal, eu acho que isso é fundamental do celebrante. Ouvir, prestar atenção e confiar na intuição. Né? E a intuição é diferente de querer aparecer. A intuição, sabe, às vezes eu já tive ideias incríveis que eu falo, não vou fazer isso, porque vai chamar muito atenção para mim. Então eu prefiro deixar a cerimônia correr normalmente, mas sempre tem uma ideia de jerico na minha cabeça. E é uma questão também muito de identificação, né? O casal que te procura você exatamente pelo formato com que você atua, porque já assistiu, porque houve uma indicação. Tem muito disso. Claro, acontecem muitas vendas também, ou muita procura pela internet, etc. Mas tem muito dessa conexão. As pessoas te procuram por causa dessa... indicação de alguém, o próprio material que a gente... Hoje, né, as redes sociais nos ajudam bastante. Então, mas é sempre na conversa. Eu acho que na hora que o casal conversa comigo, é que ele sente se vai ter essa afinidade ou não. E eu respeito muito isso. Eu já fiz reuniões com vários casais que a gente acabou não fechando a cerimônia. O casal, poxa, a gente encontrou outra pessoa com quem a gente se identificou mais. Eu falei, que bacana. Então isso não é um melindre para mim. Um outro contraponto que a gente às vezes conversa particularmente é a questão da voz do locutor. E os casais falam muito isso para você, né? Olha, a gente não quer celebrante com voz de locutor. E é impressionante como ainda tem muitos celebrantes que mantêm essa linha de comunicação, né? Eu gosto de contar história. E eu falo isso porque, gente, olha a voz que eu tenho uma voz grave, uma voz forte. Mas é a naturalidade. Eu gosto muito de contar histórias. Uma vez uma noiva entrou em contato comigo pedindo um material, ela me achou pela internet, eu estava no trânsito, falei para ela se eu podia enviar um áudio, e aí eu respondi para ela, oi, tudo bem? Olha, eu estou dirigindo, mas quando eu encostar o carro eu te mando um material. Eu lembro que eu falei alguma coisa assim. Aí ela mandou um áudio para mim, assim, foi muito engraçado. Ela falou, Paulo do céu, você não tem voz de locutor, que demais. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ela assim, como assim não tenho voz de locutor? O que você quer dizer com isso? Não entendi a sua colocação. Cara, a gente riu muito, mas isso, falando sério agora, é um problema muito grande, né? Porque a maioria dos profissionais que vêm para a celebração de casamento, a gente pode dizer que a grande maioria vem da comunicação. São jornalistas, são locutores, mestres de cerimônias, até atores. O pessoal vem de um mercado já formado. E o celebrante, ele é, de uma certa forma, a desconstrução de tudo isso. Eu sou formado no Senac, eu fiz um curso com você de mestre de cerimônias, depois me formei em radialismo, e eu posso afirmar que eu uso 1% do que eu aprendi.
na hora da cerimônia. Então é uma desconstrução mesmo, não é um personagem lá no dia. Então a naturalidade, a espontaneidade. Eu já tive cerimônias. Agora, semana retrasada, minha língua secou no meio da cerimônia. Eu falei, gente, é que eu estava no ar-condicionado, parei a cerimônia, tomei uma água. Então eu conduzo a cerimônia como se fosse, não como se eu fosse um amigo do casal, mas eu gosto de conduzir a cerimônia como se eu fosse uma pessoa lá, né, com uma responsabilidade, e não um personagem. Eu acho que é basicamente isso. Legal. Não sei se você me entendeu o que eu quis dizer. Sim, claro, com voz de locutor. Eu acho que também o que o nosso mercado está precisando são de celebrantes que tenham inspiração para criar sempre o novo nas celebrações. E o novo é não fazer a mesma cerimônia em todas as cerimônias, né? Ou seja, o mesmo texto. A gente já ouviu falar, tem casais que às vezes entram em contato com a gente e falam, olha, eu conversei com um celebrante e ele me deu 3 opções de texto. O texto poético, o texto religioso e o texto divertido. Aí eu escolho qualquer um desses textos. Eu tenho como método de trabalho sempre escrever uma celebração diferente para cada casal. Você mesmo falou que você tem um escopo, um manequim, Sim. E você vai vestindo esse manequim. Mas é preciso inspiração, né? Da onde que a gente tira essa inspiração, Paulo? Para você, como é que isso surge? Enfim, essas inspirações para escrever sempre novas celebrações. Eu adoro, por exemplo, uma que você tem hábito de usar, que é bastante espiritual. Não é religiosa, é espiritual. Sim, eu acho que a inspiração, primeiramente, é do casal. Então, assim, a primeira reunião, quando a gente já fecha, que eu envio o questionário, quando a gente faz a nossa primeira reunião para formatar a cerimônia, eu acho que é o momento em que eu mais ouço do que eu falo. Então, a inspiração vem do casal. A forma como ele conta. Tem até uma coisa engraçada. Eu faço questão, o casal me manda um questionário preenchido, mas além do questionário eu gosto de sentar e conversar com eles. Como que vocês se conheceram? Está lá escrito no questionário, primeiro beijo, pedido de namoro, mas eu quero que eles me contem. E aí vem a inspiração, porque no contar, como a gente está aqui batendo um papo, nesse bate-papo, eles vão me dando detalhes. E muitas vezes o detalhe da cerimônia, aquela frase, aquela palavra, um gesto apenas, aquilo vai ter uma importância incrível. Eu não apresento textos para o casal, porque eu acho que não é o caso. Eu acho que, pergunta que eu faço para o casal, o que vocês gostariam, o que vocês não gostariam? Eu quero entender o casal para, a partir daí, construir o texto. Eu sempre pergunto para o casal, aliás, pergunto não, eu digo, olha, eu não vou apresentar o texto para vocês, tudo bem? Casal, não, tudo bem, a gente quer que os sentimentos, né, as manifestações sejam espontâneas para todos. Então, nesse sentido é que eu falo que você tem que ter uma confiança no celebrante, mas a inspiração é o casal para mim. É claro que eu me inspiro também na história deles. Sim, mas eu me inspiro muito também, eu acho que na minha própria vida, em coisas da minha vida. Eu costumo dizer que nós não somos um personagem, né? A gente leva um pouco da nossa vivência pessoal, a gente leva um pouco das nossas crenças, dos nossos valores, mas fundamentalmente a inspiração é o casal. O Paulo, gente, é poeta, toca violão, né? Ouve Beatles, Bee Gees, ABBA. O ABBA é um pouco suspeito, calma com o ABBA. Mas ele é um cara poético, tá sempre com um bom vinho próximo. Eu acho que isso me ajuda, porque eu sempre trabalhei com emoção, né? Desde a época que eu trabalhava com música, de uma certa forma, a minha vida sempre esteve envolvida em alguma atividade profissional. Artística, né? É artística, isso. Então, isso foi sempre alimentando esse lado sensível. Eu sou uma pessoa, por natureza... Chorão. Brigão também. Chato pra cacete. Mas eu acho que é isso. Então, acho que o casal se identifica com isso também, né? Com essa forma de expressar minha. E acho que é isso, basicamente. Mas a inspiração é o casal, sempre. Nesse processo de se tornar profissional da área de celebração, o que você teve que deixar de lado? O que você teve que agregar para você ser... Eu acho que deixar de lado, não sei, acho que... A música, né? Sim, eu fiz algumas escolhas, que aliás é uma coisa que eu fiz questão, isso é uma coisa minha. Eu vejo hoje muitos profissionais que você entra no perfil da pessoa, a pessoa é coach, é músico, é ator, é cantor, mestre de cerimônia, celebrante, palestrante, vende Rinodê, vende Natura. E ainda vende o efeito civil. E eu lembro que quando eu decidi seguir como celebrante, eu foquei nisso.
né? Eu tinha vários vídeos meus na internet na época que eu cantava, e eu tirei tudo isso, porque eu não queria que o casal perdesse eu não queria que eu perdesse o foco e que o casal também encontrasse alguém que se dedica a isso. Né? Eu abri mão, sim, de algumas questões profissionais. Não é que eu abri mão. Quem sabe que eu toco, por exemplo, outro dia estava em casa, uma pessoa me ligou, eu queria que você tocasse no aniversário da minha mãe, você tocou há 10 anos atrás. Então eu prefiro ser conhecido por pessoas do meio profissional, eu não tenho que vender isso, e se alguém me chama, eu sei fazer, eu vou lá e faço. Mas de um modo geral, eu abri mão, sim, de algumas coisas. Na verdade, toda escolha, eu sempre falei isso hoje para um casal, toda escolha é uma renúncia. Tudo aquilo que você escolhe, você renuncia a algo. Mas foram renúncias muito, muito gratificantes. Eu não deixei de fazer o que eu faço, as outras coisas, mas hoje o meu foco basicamente é isso. Essa palavra foco é muito importante, né, para um sim. celebrante. Muito importante. Sim. Porque entender o processo de linguagem do casal e transformar isso em cerimônia, a história do casal e, acima de tudo, a linha profissional, né? Que é a criação artística do celebrante, criação de roteiros, textos, cerimônias, a logística, transporte, como é que eu faço, como é que eu vou, como é que eu volto, a questão de vestimenta, traje, a questão administrativa, como é que eu administro os contratos, a questão financeira. É um foco, é uma carreira... Eu olho o celebrante como uma profissão mesmo, mas uma profissão vendo todo esse lado dessas responsabilidades que eu tenho. Né? E eu tenho responsabilidades não apenas com a minha profissão, mas também com os colegas à minha volta. Você respeita muito isso, muito, né? Muito, muito. Por exemplo, cada casal que chega a mim, às vezes, vamos falar de uma coisa que eu acho que é meio que um tabu, que é a parte da precificação, né? Cada celebrante tem o seu valor, eu tenho um valor com o qual eu trabalho e eu respeito muito os meus colegas. Todo casal, quando chega até a mim, negocia comigo, e eu sou muito claro com os casais. Eu falo, olha, eu consigo chegar em tanto, mais do que isso, eu vou tá desrespeitando e eu não estarei sendo ético com os colegas. Que é um assunto que nós conversamos lá em 2015, no primeiro encontro, que na verdade o encontro era o primeiro encontro de mestres de cerimônias e cerimonialistas, que aconteceu na Lesp. Depois virou novo cerimonial. Foi a primeira conversa que tivemos. E aí eu respeito muito isso, mestre, sabe? Eu já disse não para casais, tendo a data disponível, mas eu sabia que se eu dissesse não, eu estaria ferindo a minha ética, principalmente, e também, de uma certa forma, a ética dos meus colegas que trabalham. Porque a gente tem hoje, no nosso mercado, ele não é um mercado, como é que eu vou dizer, ele não é profissionalizado, né? Nós não temos a profissão de celebrante. Então, acho que a profissionalização parte de nós, da nossa atitude, da nossa ética, do nosso posicionamento. Então, por exemplo, eu levo muito o meu trabalho a sério. Horário de chegar, horário de sair, as reuniões. Tem um lado burocrático do meu trabalho que eu considero muito, né, que não chega até o casal, mas que é importante para mim e que é importante para o mercado e até para os outros profissionais que trabalham junto com a gente, assessores, bufês, fotógrafos, e tem toda uma gama de profissionais que são parceiros nossos. Então a gente tem todos, por exemplo, eu chego sempre antes, me apresento para o DJ ou para os músicos que vão me dar um microfone para a cerimônia, alinho os detalhes com a assessora. Então, esse lado profissional eu gosto muito. Eu acho que ele é de extrema importância. Ele é um caminho muito, muito importante para a gente poder dar para a nossa profissão o devido valor e o respeito que ela merece. Isso mesmo. Ô, Paulo, deixa eu te perguntar sobre essa questão das indicações. Cerimonialistas, pessoas que acabam nos indicando. Eu não sei, acho que na tua vida diária como celebrante, acho que quem mais te indica são cerimonialistas, assessoras, né? Acho que são as que mais indicam, né? Sim, é muito legal. Por isso que eu falo da parceria. Esse papel da cerimonialista, da assessora e também a confusão que existe no mercado com o celebrante. Chegou o nosso cerimonialista, quando na verdade é celebrante, ou então vice-versa. Chegou a nossa celebrante, quando na verdade é cerimonialista. Qual que é a importância dessa junção de atividades e o trabalho conjunto delas para o mercado ganhar mais força? Porque a gente está vivendo uma demanda reprimida, né? Muito. 2 anos assim, difíceis, e agora o negócio está... Sim, ela é fundamental, mestre. Eu não consigo imaginar uma cerimônia acontecendo sem uma parceria. Eu sempre falo, inclusive, para o pessoal que trabalha comigo quando eu faço uma cerimônia. A cerimônia, ela não é boa porque eu cheguei lá e fiz um texto bacana. Ela é boa porque, assim, a assessora cuidou
dos preparativos, os músicos tocaram as músicas de uma maneira bacana, a decoração estava perfeita, o espaço. Então, é parceria, ela é fundamental. E ela é construída muito com respeito. Eu tenho uma coisa muito bacana. Por exemplo, esses dias, recentemente, a gente teve uma discussão do BV. Nunca fui... não trabalho com BV. A grande maioria das assessoras que chegam a mim, elas vêm por parceria. E eu tenho, inclusive, por hábito, quando uma assessora vem até mim, eu costumo até falar, olha, eu consigo até uma margem melhor. Às vezes eu mando uma proposta para a assessora, olha o que eu costumo fazer, eu falo para a assessora, olha, tá aqui minha proposta e negocia, né? E pode dizer para o casal que foi você que negociou uma margem maior. Eu gosto de valorizar o trabalho, mostrar para o casal a importância de ter uma boa assessora, de ter um bom fotógrafo, né? E quando eu falo bom, é no sentido de profissional mesmo, de profissionalismo. Então, e de pessoa também. Sim, né? E de pessoa. Boa pessoa e bom profissional. A gente trabalha com uma coisa, eu falo, né? Para nós é um trabalho, mas para o casal é o sonho deles. Então a gente trabalha com algo muito intangível, a gente trabalha com um sonho. Então tem muito da nossa pessoa envolvida nesse trabalho, né? O profissional ele tem que ser uma boa pessoa. A gente tem que passar essa confiança. Então, para mim, a parceria ela é fundamental. Uma cerimônia não acontece se eu não tiver bons parceiros. Graças a Deus, eu tenho assessoras que me indicam muito. Nem dá para falar nome por nome, porque não quero. São muitas. São muitas, né? E isso é muito bacana. É um caminho que é parceria, mestre. A gente não constrói nada sozinho. Nada. Né? A gente se ajuda, passa cerimônias. A gente às vezes troca cerimônias um para o outro. A gente tem esse hábito, eu acho muito bacana. Eu gosto dessa parceria, não só com assessoras, mas com outros celebrantes também, porque isso só. Como é que é? O bem, né? O bem atrai o bem. A gente faz assim. O bem e, obviamente, recebe o bem. Para quem não sabe, BV, que o Paulo falou, é bônus de vendas. Mais conhecido como uma comissão, né? Eu te indico, mas eu quero 10%, 15%. Isso acontece muito no nosso mercado. Não é só com celebrante, não. Todos os segmentos ou todos os profissionais já passaram por isso, com certeza. E deixando claro, né? A gente não tem nada contra um BV, mas desde que ele conste de maneira clara... Eu, Anderson, não faço. Não, eu de também forma não. alguma. Eu vejo às vezes, uma vez eu mandei uma proposta para a noiva e coloquei o BV, a assessora ficou brava. Imagina. Eu falei, não era venenosa. Não, foi uma... Eu acho que assim, eu não sei nada contra o BV, desde que ele seja algo que fique muito claro para o casal. Mas o casal não sabe. Então. E aí eu só acho que não faz sentido quando uma assessora já cobra pelo trabalho dela. Mas essa é a grande verdade, né? Aqui em São Paulo isso é uma prática muito natural. É impressionante como isso acontece dentro dos espaços de eventos. Muito. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. E aí é uma coisa de posicionamento mesmo. Você, como profissional, se posiciona. Se você topar participar, tá tudo bem. Se você topar não participar, que é o meu caso, e talvez o caso também do Paulo. Sim. Não, é tão legal, mestre. Por isso que tem espaço para todo mundo. É por isso que eu falo que, eu não sei, eu acredito muito nisso. A gente atrai aquilo que a gente vibra. Nenhuma assessora até hoje, gente, eu já trabalhei com mais de 50 assessoras, nenhuma chegou para mim e pediu BV, nenhuma. Que bom. Eu acho que comigo às vezes acontece. Acontece. Vamos voltar a falar da celebração em si. O que não pode faltar na celebração que você leva para o casal? Verdade. Fundamentalmente é isso. E essa verdade ela pode ser expressa através de emoção, através de descontração, através de riso, de choro. Não dá para criar uma cerimônia, não dá para criar sentimento. Quando eu falo verdade, é porque você não cria um sentimento. O sentimento está lá, você só transmite. Então, cada casal tem um jeito, e em cada cerimônia você vai transmitir alguma coisa. Então, é verdade. Acho que verdade é fundamental. Ontem eu ouvi um palestrante, achei incrível, que ele falou assim, cara, eu tô cansado desse negócio de gratidão, gratiluz, gratitude. Tudo tem a ver com essa coisa, né, eu vou contigo mesmo. Eu realmente acho que esse é um negócio que a gente tem que abominar. Somos todos parceiros, não somos, e acho que vale falar isso nessa coisa. Ali nós somos profissionais, parceiros, e cada um tem que fazer o seu e a vida que segue. Sim, e outra, acho que tem até uma outra palavra que eu gosto também de usar, equilíbrio. Verdade e equilíbrio. A cerimônia, ela tem que ter equilíbrio. Se ela for descontraída, ela não pode virar um stand-up comedy. Se ela for emocionante, ela não pode virar uma novela mexicana. Então essa verdade, esse equilíbrio é que constrói a cerimônia.
Porque o casal tem o seu jeito, eu respeito muito isso, né, do jeito do casal. Tem casal, olha, por exemplo, eu não sou religioso, mas faço muitos casamentos como você faz para, por exemplo, Congregação Cristã do Brasil. Sim. Eles são extremamente religiosos e praticantes. E eles escolhem o celebrante porque eles não têm quem celebre, né, dentro da congregação. E não pode fazer celebração na igreja. Exatamente. Então, eu gosto, nessa hora, assim, de deixar essa emoção deles... aliás, A emoção não, essa espiritualidade. espiritualidade, não, eu até diria Religiosidade, aí no caso mesmo, é religiosidade. né? Mas sempre colocando, deixando bem claro que isso é deles, não é meu. Vou dar um exemplo simples. Alguns casais pedem oração. É muito comum, a gente queria um Pai Nosso. Eu nunca digo assim, eu gostaria Não neste faço. momento. Ou eu nunca digo não faço. Eu gosto é muito simples. Às vezes eu falo, em determinado momento, eu falo, olha, o casal quer compartilhar com vocês uma oração que faz muito sentido na vida deles. Né? Muitas vezes eu até pergunto se alguém, isso eu pergunto antes, né? Sábado eu fiz uma cerimônia assim, quem melhor do que rezar um Pai Nosso do que o pai da noiva? E o pai da noiva veio, fez um Pai Nosso, uma Ave Maria. Avó, nossa, como é lindo, né? Muito, eu fiz um. Então isso é muito importante, você preservar, respeitar os valores do casal, desde valores religiosos, como descontração, emoção, mas deixar claro que sempre o desejo é deles. Né? E outro detalhe importante, celebrante não leva emoção. Vamos deixar isso muito claro aqui. Eu vou emocionar no seu evento. Para com isso. É capaz de eu me emocionar. Eu já chorei, cara. Vamos falar. Eu já chorei muito. Chorei assim, né? Aquele jeito discreto, mas já me emocionei muito em cerimônia. Porque de fato as emoções são do casal, já estão lá, elas existem lá. A gente não cria. E às vezes são emoções boas, lindas, maravilhosas, e às vezes não. Às vezes a coisa não tá bem lá, não. É ou não é, Paulo? Sim. Às vezes você tem lá alguma saia justa para resolver, alguma. Eu fiz um casamento uma vez que a assessora chegou pra mim e falou assim, Paulo, você pode entrar com o pai do noivo? Eu, por quê? Não, porque os pais são brigados e a mãe do noivo falou que não entra com o pai dele de jeito nenhum. Aí o Paulo entrou com o pai do noivo. Não, foi engraçado. Não, aí eu perguntei quem é. E detalhe, não queria que ficasse do lado da família dele. Essas coisas existem. Aí eu fui lá, perguntei que era o pai, é tão bonzinho ele, cara. Eu falei, vem aqui, fica comigo. Ele falou, ninguém presta atenção na gente mesmo. Ele ficou lá do lado da família da noiva e a cerimônia transcorreu e o foco era o casal, né? Mas tem sim. Ô Paulo, aproveitando essa coisa de acontecimentos, a gente tem visto no seu Instagram, principalmente, ultimamente você vem interagindo com os convidados, vem cantando nas celebrações, na cerimônia. Sim. E o que isso muda no teu processo de celebrante? Ou isso aconteceu de forma natural, espontânea? Enfim, como é que é isso pra ti? E é engraçado, porque você fez uma vez, já teve pedido pra fazer de novo. Já. Não, na verdade é assim, eu sou um cara muito, muito chato, como eu disse agora há pouco. Eu não é um... Quer dizer, eu não sou o dono da razão. Mas eu não gosto daqueles celebrantes que são cantores que vendem. Olha, você fecha comigo, eu vou cantar uma música. Eu já vi cerimônia que tá entrando o casal e o celebrante ou a celebrante... Sabe, é muito, muito eu. Então eu não gosto disso. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu fiz uma cerimônia uma vez no Guarujá, e aí o pessoal, na hora de alinhar as entradas, a cantora chegou pra mim e falou assim, Paulo, queria alinhar com você a sua entrada, tem uma música pra você. Eu falei, não, eu não vou entrar. Mas o casal escolheu uma música tão legal, e o casal era muito gracinha, escolheram uma música tão bacana, e aí eu tive uma ideia na hora, que geralmente antes da cerimônia começar, a assessora fala, Paulo, estamos prontos. Eu gosto de dar uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, como forma já de chamar as pessoas para a cerimônia, né, antes da cerimônia começar. E eu tive essa ideia, então eu falei assim, tudo bem, eu vou entrar com uma música e vou entrar falando, dando boa tarde para todos. E aí eu entrei no meio da cerimônia. Foi no meio da entrada, assim, baixou um caboclo em mim, eu comecei a dançar, aí... eu publiquei na rede social, explodiu, e aí algumas pessoas me chamam, mas é uma coisa muito natural, é muito na hora, não é sempre que acontece. Eu fiz uma cerimônia recentemente que o casal queria que eu cantasse, eu expliquei que eu acho que não era o foco, eles entenderam, mas é uma coisa muito de momento, como eu falei, né? Então, assim, eu gosto que seja uma coisa muito espontânea, eu gosto que seja uma coisa que as pessoas entendam assim, bom, o celebrante, ele é cara de pau, ele é espontâneo, mas não é nada pensado, premeditado, pelo amor de Deus, não é. A gente tem mais 2 perguntas para fechar o nosso podcast Papo Solto de hoje, nosso 6º episódio com o Paulo Godoy. Efeito civil. Muito se fala do positivo e do negativo do efeito civil. Como é que você enxerga isso, tendo em vista que você é um
combatedor do positivo pro efeito civil. Você combate isso de forma muito positiva pros casais. Cara, eu sou muito pragmático nesse sentido. Existe uma lei no Brasil que nos habilita. Então, existem instituições que estão regulando. Para mim, a única preocupação que eu tenho, eu faço parte hoje de uma instituição religiosa, eu fiz um curso nessa instituição, ela me habilita, e eu vejo de uma maneira muito pragmática. A instituição existe, ela está agindo dentro da lei, que é a Lei 6.015, que habilita, ela está em dia com tudo, eu sou um membro da instituição, então se está tudo legalmente certo, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que o efeito civil nos ajuda muito. No meu caso, assim, eu não vendo cerimônia com efeito civil, mas eu faço muita cerimônia com efeito civil. E essa coisa do vender o efeito civil, a gente até brinca, eu brincamos uma vez. Eu acho que tem fica eu acho que rola muito... Mimimi? É um mimimi. Tem muita invejinha do celebrante assim. Tem celebrante que tem a sua instituição e fala que é feio ter efeito civil. Uma hora o Ministério Público. Meu, eu não sou advogado, eu não sou jurista. Deixa que a lei resolva. Enquanto eu estiver fazendo dentro da lei e os cartórios... Porque o cartório chega lá com a documentação, ele pede a documentação está em ordem. Tá certo. Tem cartório que eu chego que o casal fala, ó, a gente quer a ata de fundação dessa instituição, a gente quer essas informações. A instituição vai lá, me fornece, tá tudo ok, é lei. Como diz, né? Cumpra-se a lei. É simples assim. Dai a César o que é de César. A lei, inclusive, mudou recentemente agora. Agora, antes, o prazo de entrada de habilitação era de 16, 20 dias, caiu para 5. A única coisa que eu acho do efeito civil é que ele é uma grande responsabilidade. E é uma responsabilidade que eu abraço e que eu assumo. Eu sei da responsabilidade que tem no efeito civil, por isso eu combato como falo, os mentirosos, né? Aquelas pessoas que vendem, a gente sabe de casos de pessoas que casaram, gente, você está se casando, legalmente você vai mudar. Se você não estiver fazendo tudo certo, no momento lá na frente, você passa por na morte de alguém, vai fazer uma partilha de bem, chega no cartório e fala, não, isso aqui não tem validade, não existe. Então, isso para mim é a única coisa que pega bastante. O que eu vejo, para mim é muito simples. Se você vende o efeito civil, você não está vendendo as suas celebrações ou a cerimônia que você está criando para aquele casal. Isso é muito bom, isso é muito pontual para mim. Inclusive, mestre, desculpa te cortar, quando o casal pergunta para mim, você cobra pelo efeito civil? Eu falo, não, eu não cobro. O efeito civil é um conforto que eu te ofereço. Né? Eu agreguei ao meu trabalho valores. E é um conforto falar, olha, você tem que ir no cartório para dar entrada, porque isso é obrigação da lei. No Brasil, somente cartórios registram nascimentos, óbitos, casamentos e divórcios. Isso é lei. Então eu falo, é um conforto. O meu valor é esse é o valor da minha cerimônia. Então o casal compreende isso, e o que eu ofereço para o casal é um conforto até depois da cerimônia. Isso não é muito prática de alguns celebrantes. Eu agreguei isso está me ajudando, inclusive, a poder ter um valor diferenciado. Termina pós-casamento, pós-cerimônia. Terminou a cerimônia, o documento que o casal assinou comigo, que é o termo de casamento, eu mesmo, de posse do documento, vou ao cartório, dou entrada no cartório, para o cartório registrar, e eu aviso o casal quando eles têm que buscar. Para fechar, Paulo, um minutinho para a gente fechar. Já estão me dando sinal ali, já acabou. Falando nisso, inscreva-se no canal aí do YouTube, tá? E inscreva-se também no Spotify, tá? Não deixa de seguir a gente aí nos canais. Certo e errado no mercado de celebrações? Onde é que o limite, a imaginação é livre ou não? Porque a gente está tendo hoje cerimônias com Batman, com Super-Homem, com Mickey. Até onde isso vai? Cara, se você perguntar para mim, tem limite? Tem. Qual que é o limite? Bom senso. A gente nunca tem que esquecer que uma cerimônia de casamento, ela não é como é que eu vou dizer? Não é um circo. Aquele momento, ele realmente tem uma importância muito grande. Desde o casal mais descontraído até o casal mais tradicional, aquele momento ele é verdadeiro, ele é real. Então, o limite é o bom senso. Eu sou super a favor de cerimônias descontraídas, também de cerimônias mais emotivas, mas é o bom senso que tem que prevalecer. Que a pessoa tem que entender que aquilo não é um teatro. O que está acontecendo naquele momento tem valor, tem sentido, tem significado, e o bom senso para mim é tudo. Eu não faço cerimônias assim, eu sempre pergunto pro casal. Uma vez eu vi um celebrante fantasiado de padre, porque a cerimônia era fantasia, pensei, por que ele não se fantasiou de padre, pelo menos, né? Então, não, eu acho que, por mais que eu respeite o jeito do casal, você nunca vai me ver de Gandalf numa cerimônia.
Fátima, né? Eu sei de um celebrante, gente, ó, o veneno escorrendo, que se vestiu de padre, né? E não era festa fantasia, não. Isso é fraude. Obrigado, Paulo. Obrigado você, parabéns pelo podcast. Obrigado por ter me chamado. Obrigado mesmo. Sabe que você é mais do que você é um parceiro, você é um amigo, um irmão para mim. Tamo junto, Paulo. Tamo junto. Esse foi o Paulo Godoy no 6º episódio do Papo Solto, o bom papo sobre o mercado de eventos. Fique ligado aqui no YouTube, aqui no Spotify, a gente volta a qualquer momento. Valeu. Tchau, tchau.